Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje estaremos tratando de um tema recorrente em nossas redes sociais, talvez um dos campeões de dúvidas que nos chegam através do WhatsApp, do Instagram ou de outras redes sociais. Amaury, como eu devo fazer o meu transplante ou replante? Quando eu devo fazer o meu replante ou transplante? Eu boto no sol, eu boto na sombra? São muitas dúvidas que pairam sobre este assunto. E para minimizar essas dúvidas, hoje nós vamos falar sobre os principais erros que você pode cometer na sua rosa do deserto ou com sua rosa do deserto na hora de fazer o replante ou o transplante. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e, se possível, divulgue este vídeo em suas redes sociais ou compartilhe nos seus grupos ou com os seus amigos. Isso é muito importante para fazer com que esta informação chegue mais longe, chegue a quem precise de informações confiáveis sobre este assunto que são as rosas do deserto. E para isso acontecer, eu conto, é claro, com a sua ajuda. Muito bem, então nós vamos passar rapidamente a abertura do canal, é bem pequenininho, a abertura nova, e eu já volto para a gente conversar sobre esse tema. Muito bem, a nossa abertura já rodou, já estou aqui de novo para a gente começar a falar sobre esse tema. Pois bem, como eu falei para vocês, chegam muitos questionamentos, chegam muitas perguntas, muitas dúvidas sobre esse tema, que é um tema relativamente simples: transplante ou replante. Replante, quando eu tiro a planta, troco o substrato ou faço alguma intervenção na planta e volto para o mesmo lugar. Replantei. Recoloquei no mesmo lugar. Transplante, quando eu desplanto esta planta, troco o substrato ou faço alguma intervenção, porém eu transporto ela para um outro vaso, um outro local, perdão. Transplante, ok? Então vamos lá. Nós elencamos aqui os 10 principais erros ou os 10 erros que mais acontecem na hora desta ação ou desta intervenção. E quais são eles? Então, o erro número 1. O erro número 1, na verdade, está ligado à falta de planejamento. Que erro seria esse, Amaury? Seria a demora em tomar essa atitude, a demora em fazer o transplante ou fazer o replante. E como é que eu sei que já passou da hora de fazer essa intervenção? Bem simples. A planta lhe avisa neste caso. Ou ela começa a deformar o vaso começa a ficar deformado, ou ela começa a emitir raízes por debaixo do vaso. Ou seja, o vaso já está pequeno para comportar a sua planta. Então você deve fazer o transplante ou o replante antes que isso aconteça. Se isso acontecer, já passou do momento, já passou da hora de fazer esse replante. E esse talvez seja um dos erros mais frequentes que a gente vê. Erro número 2. O erro número 2 já não está ligado propriamente ao vaso em si, mas no substrato que você vai utilizar neste replante. A gente ainda continua vendo muitas pessoas errarem no substrato, colocarem substrato que é retentor, ou seja, que retém líquido, ou um substrato com muita matéria orgânica, muita matéria para se decompor, o que vai causar, com certeza, problema em algum momento que sua planta esteja nesse substrato. Então, é muito importante escolher o substrato certo. E qual é o substrato certo, Amaury? Bom, isso vai depender muito de região para região, então eu não vou dizer aqui para você quais são as matérias-primas que deve conter esse substrato, porque aqui no Nordeste vai ser um tipo de
de material. No sul vai ser outro tipo, no sudeste vai ser outro tipo, no norte vai ser outro tipo. O importante é que seja um substrato drenante, um substrato que drene a água, que não deixe que a água fique acumulada nele. E para isso acontecer, ele precisa de porosidade. Então, quanto mais fino for, ou quanto mais fina for a matéria-prima que você utilizar para compor esse substrato, mais drenante ele vai ser. Então, se você utilizar materiais como pedrisco ou fibras, isso vai fazer com que o seu substrato seja drenante. Por quê? Porque vai ter porosidade, vai ter espaçamento entre esses materiais e é por esse espaçamento que a água vai terminar escorrendo. Então, a escolha de um bom substrato é fundamental na hora de fazer o replante ou transplante da sua plantinha, tá certo? Erro número 3. O erro número 3 também é o erro clássico no cultivo dessas plantas e está relacionado à escolha do vaso. Ora, se eu vou fazer um transplante, eu tenho que escolher o vaso correto que venha a receber a minha plantinha. Então a minha plantinha está crescendo, ela vai ocupando todo o espaço do meu vaso. Chega um momento que eu tenho que fazer este transplante. Não adianta eu fazer um replante, eu tirar essa planta deste vaso e recolocar ela em um vaso do mesmo tamanho. Então isso seria um erro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um vaso que seja um vaso adequado. Neste caso, quando ela está crescendo, a gente vai colocar em um vaso que nós chamamos de vaso intermediário. Então, quando eu for fazer o transplante dessa pequena, eu tenho que procurar um vaso maior, que venha possibilitar a nossa plantinha a continuar o seu crescimento. Se eu tirar ela daqui e recolocar nesse mesmo vaso, tudo bem, ela vai se desenvolver um pouco, porque vai haver a troca de substrato, caso isso aconteça, mas ela vai ter um espaço limitado, vai ter uma quantidade de nutrientes limitado e vai comprometer o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Então, o ideal é que eu pegue esta plantinha e traga para um vaso maior, no caso desta fase que ela está em crescimento. E quantas vezes eu tenho que fazer isso, Amaury, ou de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Isso quem vai lhe dizer é a planta, sempre que for necessário. Tirou deste pote, botou neste pote, ok. Chegou neste pote daqui, ela continua crescendo, se desenvolvendo. Chega uma hora que você tem que trocar de pote. Isso pode acontecer com 3, 4, 5 meses. Não importa, na verdade, o tempo, e sim o espaço que esta planta está tomando no vaso. Então, neste caso, a troca de vaso será feita sempre que necessário, sempre que visualmente você perceber que a planta já está tomando um espaço grande do seu vaso, ok? No caso de plantas adultas, aí muda um pouquinho esse conceito. Você vai ter que escolher geralmente entre vasos fundos e vasos rasos. Vasos com a boca um pouco mais estreitas ou vasos com a boca um pouco mais largas. São chamados de vasos cuia ou bacias. E o que vai determinar essa escolha do vaso é o projeto que você tem para a sua planta. O que é que você quer que aconteça com as suas raízes? Quer que ela se aprofunde, cresça verticalmente? Vaso profundo. Quer que ela alargue e se espalhe? Vaso mais raso com a boca mais larga. Geralmente, por exemplo, obesos requerem vasos mais profundos, arábicos requerem vasos mais rasos. Uma dica importante sobre os vasos é que seja largo ou não, profundo ou não, sempre eles têm que ter uma boa drenagem. Se lembra do erro que nós falamos anteriormente? Da drenagem, da boa escolha do substrato. Não basta você ter um substrato que seja muito drenante, mas chega na hora do escoamento pelo vaso, o vaso não tem furos suficientes. Então você tem que escolher um vaso que dê vazão a essa saída de água. Ou seja, o substrato vai jogar essa água para fora, mas o vaso também tem que ajudar, permitindo que essa água saia. Aí nós chegamos no erro número 4. O erro número 4 tem a ver também com substrato. Você escolheu um substrato correto, um substrato drenante. Mas quando você fizer o replantio, ou quando você faz o replantio, muitas vezes você comete um erro, mesmo o seu substrato sendo o mais adequado. Que erro é esse, Amaury? Nós estamos falando sobre a
compactação deste substrato. Então, às vezes, ao colocar a sua planta no vaso e ao preencher este vaso com substrato, o que é que muitas pessoas fazem? Apertam esse substrato demasiadamente, apertam muito para que a planta não caia. Então, sempre digo o seguinte: apoie a planta, amarre a planta, mas não precisa apertar muito o substrato. Por quê? Porque se você apertar demasiadamente esse substrato, ele vai ficar compactado, ele vai ser imprensado. Isso vai fazer com que a água tenha muito mais dificuldade em circular por ele e sair desse substrato. Ou seja, ele vai perder a característica que ele tinha anteriormente, que era de boa drenagem. E com isso ele vai passar a reter mais água. Não só isso, se você compacta muito o substrato, você vai perder uma característica que é muito importante para o desenvolvimento das raízes, que é o quê? A presença de oxigênio no substrato. No substrato você tem que ter também uma coisa que nós chamamos de aeração. E esta aeração é o que? A maioria, a presença de oxigênio, a presença de ar dentro do substrato. Então, como eu falei, de nada adianta você utilizar um substrato ideal que seja drenante, que seja apropriado, mas compactar esse substrato. Então fique muito atento à compactação do seu substrato. Alguns substratos que são mais fibrosos, né, requerem de fato que você faça uma compactação um pouco melhor. Mas não se preocupe caso a sua planta não fique firme, simplesmente promova uma amarração. Amarre ela e leve essa amarração até o vaso, que vai estar tudo bem. Um outro problema que a gente vê comumente acontecer é a falta de vistoria nas suas plantas. Essa falta de vistoria pode acarretar um problema sério e pode determinar também um replantio ou um transplante mais prematuramente. Às vezes não está no seu plano, não está na sua programação fazer o transplante ou replante de determinada planta, porém, ao fazer uma vistoria nessa planta e detectar algum problema, isso faz com que você possa antecipar esse transplante ou esse replante, ok? E aqui nós podemos ver um exemplo do que a gente está falando agora. Esta é uma plantinha que está no seu vaso. Ao fazer uma vistoria, ao passar pelo nosso plantel, você observa que existe uma mancha como essa que está aqui. Então o que acontece? Eu fiz uma raspagem, dá para ver que está aqui de branco, mas a mancha ainda percorre todo este lado daqui e vai encostar no substrato. Ora, eu vou ter que desplantar a minha planta. Concorda comigo? Eu vou aproveitar, por quê? Porque essa planta está no limite deste vaso. E já que eu vou ter que fazer essa raspagem e vou ter que ver o que tem aqui embaixo, porque essa mancha pode estar se prolongando para as suas raízes e pode ser um aviso de podridão. Então eu vou aproveitar que eu já vou ter que mexer nessa planta e que ela está muito próxima de precisar de um transplante e não vou aguardar, ou seja, eu não vou fazer um replante, não vou tirar, vou ver e vou colocá-la nesse mesmo vaso. Vou aproveitar e já vou colocar ela em um vaso maior. Então uma boa vistoria às vezes faz com que você não tenha problemas lá na frente. Neste caso, esta planta daqui, nós vamos retirar para ver o que está acontecendo com ela e ao retornar para o substrato, ela já vai retornar em um vaso maior, um vaso que vai acomodar essa planta melhor durante mais um ano e meio, quem sabe um pote aí de 20 ou 25 ou 30 litros, para que a gente fique de fato tranquilo. Então, fazer vistorias constantes na sua planta é necessário. Tanto vistorias na parte aérea e o caldex que está na superfície, como vistorias que esteja na parte radicular que fica abaixo do substrato. Então sempre é interessante que você dê uma olhada no seu torrão para ver se não há raízes podres, ataque de alguma praga tipo cochonilha de raiz, algum tipo de verme que possa estar no seu
substrato. Isso também pode ser determinante para que você antecipe um transplante ou um replante. Não fazer esse tipo de vistoria termina sendo um erro. Então, já que você retirou sua plantinha do vaso e já que você vai promover esse replantio, e caso esse replantio não seja com torrão, ou seja, você vai precisar desmanchar o torrão para transplantar, então possivelmente você vai fazer uma lavagem nessas raízes. Então, um dos erros que a gente percebe é a não retirada daquelas raízes que vão lhe causar algum problema futuro. Neste momento, essas raízes não estão lhe causando nenhum tipo de problema, nenhum tipo de transtorno. Mas existem raízes que vão se trançando uma com a outra. E as raízes mais grossas tendem a crescer e a estrangular as raízes mais finas. Então, a não intervenção, quando este tipo de coisa acontece, significa que futuramente você vai ter um problema. Não está tendo esse problema agora, mas vai ter no futuro, que pode ser um futuro próximo, e isso vai fazer com que você tenha apodrecimento de raiz. Porque quando uma raiz estrangula a outra e parte, abre-se uma ferida, essa ferida está abaixo do substrato, você não consegue ver facilmente e aí futuramente isso pode ser uma porta de entrada para fungos e bactérias, como já conversamos por aqui. Raízes que não são necessárias para essa planta. Então, às vezes você tem um adensamento muito grande nessas raízes e você precisa promover uma limpeza, senão vira uma bagunça. Aproveite e faça isso. Retire essas raízes que futuramente poderão ser um problema para você. Eu sei que às vezes dá medo, mas se você fizer certinho, deixar a planta fora do substrato durante uma semana para depois replantar, usar um antifúngico, ou se for o caso, um talco para chulé ou qualquer outra coisa para colocar nesses ferimentos, não tem problema algum. Outro erro, neste caso também, seguindo essa linha cronológica, é quando você faz esses cortes ou precisa fazer esses cortes, ou mesmo quando a planta sofre qualquer tipo de ferimento ou machucado, quando é retirada desse substrato, às vezes a gente puxa a planta e nota que no vaso fica um bocado de raizinhas brancas, Ali são raízes que foram partidas durante essa ação de retirada da planta do vaso. Acontece. Por mais que você tenha cuidado, por mais que você tenha zelado para proteger suas raízes, esses ferimentos ou essas quebras de raízes, principalmente essas raízes mais finas, vai acontecer. Se você replantar sua rosa do deserto sem cuidar dessas raízes, também você pode ter um problema sério. Então isso é um erro que acontece também muito comumente. Vira e mexe, quando a gente pergunta às pessoas, não, eu tirei de um vaso e botei no outro. E aí o que acontece? Você leva com uma série de feridinhas abertas. São feridas bem pequenas, mas é grande o suficiente para a entrada de fungos e bactérias. Então, sempre que você ver ou promover algum corte na sua planta ou algum ferimento, por exemplo, raízes que saem por baixo do vaso, como nós mostramos aqui. Esse vaso a gente puxa para um lado, empurra para o outro, coloca, tira, então é normal que essas raízes daqui, todas elas tenham ferimentos, ou seja, são portas de entrada para fungos e bactérias. Devem ser tratadas, tá certo? Outro erro extremamente comum, neste caso, é o nosso 8º erro clássico. Eu tiro uma planta daqui, ou tiro uma planta daqui, ou tiro a planta daqui. Vou tirar essa plantinha daqui e vou plantar esta planta neste vaso daqui ou neste vaso daqui, não importa. E este vaso daqui então fica vazio, não é? Ou este vaso fica vazio, ou este fica vazio. E eu tenho uma outra planta que eu vou trazer para esse vaso, eu vou botar esta planta neste vaso daqui. Só que muitas vezes o que acontece, nós não tomamos cuidado com a asepsia desse vaso. Por exemplo, nós tiramos uma planta daqui e deixamos o vaso sujo. Sujo que eu digo com restos de terra. O que acontece se eu trouxer uma planta e colocar aqui?
qualquer enfermidade que é a planta que estava aqui tinha, a planta que vai chegar aqui pode também apresentar ou ter. Então, se eu pego essa planta daqui, tiro, e essa planta estava cheia de cochonilha, e eu trago outra planta e coloco aqui, né, muitas vezes o que acontece, ficam cochonilhas nesse vaso e a gente termina não se apercebendo e não vendo. Então, de que forma eu devo proceder sempre que eu quiser reaproveitar um vaso? Retirei a planta daqui, eu devo lavar, higienizar este vaso com água e sabão e depois deixar ele de molho em uma solução com água sanitária ou cloro, né, o famoso cloro. Vou pegar uma bacia, vou fazer uma solução com 100 ml de água sanitária para cada litro de água. Vou deixar de molho durante ali umas 2 ou 3 horas. Eu posso deixar de um dia para o outro, você que sabe, não vai fazer mal nenhum. E depois eu vou deixar este vaso secando ao sol. Eu vou deixar ele no sol ali secando durante o dia inteiro, ou 2 dias, ele vai ficar ali no sol. E então, quando isso acabar, ele vai estar sequinho e vai estar pronto para ser reutilizado, sem trazer nenhum tipo de perigo para a sua nova planta. Aí você pega e faz o replantio, faz tudo direitinho, ou vai fazer o seu replantio, prepara o vaso que já está limpo, já fez todos os procedimentos que você deva fazer, já pegou, escolheu um substrato que é bem aerado, que é apropriado para isso, e aí chega a hora da adubação. E o que é que a gente faz na hora da adubação? Às vezes com aquele ímpeto, né, de adubar bem a planta, de fornecer bem nutrientes para a planta, ou às vezes querendo acelerar o processo de desenvolvimento no novo vaso, ou querer ter logo uma florada, a gente termina exagerando no adubo. E o que é que acontece com isso? A gente termina prejudicando a nossa planta. Porque a maioria dos adubos são compostos de sais minerais. Se lembre, sais é um sal. E o que é que acontece quando você faz, por exemplo, uma carne do sol? Como é feita a carne do sol? Você pega uma carne bovina e bota o que nela? Sal. Você salga a carne para conservar mais. E o que é que o sal promove nesta carne? A perda de líquidos. Você praticamente força uma desidratação nesta carne. Ora, o que é que vai acontecer se eu encher o meu substrato, né, de sal? Possivelmente eu vou desidratar essas raízes e aí, em vez da planta absorver líquido, ela começa a perder líquido para o meio. Então, às vezes, este excesso de adubo termina sendo o que nós chamamos de um tiro no pé. Por quê? Porque em vez de ajudar, ele vai dificultar, no caso, o desenvolvimento da nossa planta. E o que é que nós queremos com replantio ou com transplante? Que a planta se desenvolva. Essa salinização é bem fácil de ser vista. Ela acontece muito na borda interna do vaso, ao redor do contato do caldex ou do caule com o substrato, ou na parte de baixo do vaso. Na parte de baixo do vaso a gente vai ver essas manchas brancas aqui. E ao redor também a gente consegue ver uma mancha branca aqui. Isso é um sinal clássico de salinização. E se isso acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Não tem jeito a dar. Você vai ter que trocar o substrato, né? Neste caso daqui foi o que aconteceu, esse substrato foi totalmente trocado, tá bom? Mas os sinais de salinização aqui estão. Então muito cuidado na adubação desse substrato na hora ou no ato do replante ou do transplante de sua planta. No caso de adubação, segue ou vale o velho ditado, onde menos é sempre mais. Fica a dica, hein? E para finalizar essas dicas todas, ou essa sinalização dos principais erros na hora do replantio e do transplante, vai o 10º erro, também é um erro clássico.
nós fazemos a ação de transplantar. Eu peguei essa plantinha daqui, simplesmente trouxe para cá e ó, replantei ou transplantei. Pronto, o meu trabalho acabou. Será que o seu trabalho acabou agora? Na verdade, não. E que erro seria esse? Qual seria o nosso 10º erro? É exatamente o abandono da planta, a falta de acompanhamento. Uma vez que você executou o seu transplante, você dá aquele trabalho como encerrado, deixa de prestar atenção na planta e aí o que acontece? Ela apresenta daqui a 1 semana, 2 ou 3 semanas ou 1 mês os problemas referentes a algum erro de manejo que você tenha feito. Porque esses erros não aparecem em 1 dia, ou 2 ou 3, não. Esses erros vão começar a aparecer em 15 dias, 20, 30 dias, que é quando essa água começa a empoçar, caso você tenha um substrato inadequado, ou teve algum machucado na sua raiz e você transplantou muito rapidamente, não obedeceu aquele tempo necessário para a cicatrização das raízes, replantou e daqui a 15 dias, 20 dias, os fungos já entraram nessa planta e começam a se multiplicar e começam então a dar sinal de que aquela planta está com algum problema. Então, o acompanhamento pós ou após o replantio ou o transplante de sua planta é extremamente necessário. Ou então você pode terminar tendo algumas surpresas também desagradáveis. E eu trouxe aqui um exemplo clássico. Esta planta foi replantada, nós trouxemos ela para cá com o torrão tudo bonitinho, só que essa planta ficou escondida atrás de um vaso grande. E o que aconteceu? Ela não recebeu água suficiente durante muito tempo. Então a gente ia molhando todas as plantas, ela estava atrás de um vaso, não recebia água. Íamos molhando as outras plantas e ela não recebia água. O que aconteceu? O seu caudex foi murchando, 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 ela perdeu todas as suas folhas e aqui está ela. Inclusive, é uma plantinha especial, é uma bancla, que faz parte da nossa série que nós mostramos aqui. Aliás, as 2 plantinhas fazem parte da série. E o que acontece? Descobrimos essa planta e agora estamos tentando recuperar. É um trabalho que demora um pouco, né? Então a gente vai ter que ir regando, regando. Possivelmente ela perdeu muitas raízes. Como ela está muito fraca, a gente resolveu não desplantar. Vamos simplesmente molhar ela com maior frequência, dando água em abundância para ver que se ela começa a recuperar o seu caudex. Espero que dê tempo. Às vezes, quando você nota algum problema, que pode ser esse, pode ser podridão, como eu falei, já é tarde demais. Então, esses foram os 10 principais erros que nós cometemos no ato de replantar ou transplantar as nossas rosas do deserto. Espero que essas dicas ou que essas pontuações, né, lhe sejam úteis para que você possa, sempre que for fazer o replante ou o transplante de suas pequenas aí na sua casa, você faça com segurança e que essa margem de erro possa ser diminuída a 0 ou a muito próximo de 0. Tudo que nós falamos aqui tem jeito ou dá para corrigir, mas dá trabalho, traz transtornos e coloca a sua planta em risco. O que nós queremos é exatamente que isso não aconteça. Então, eu espero que você possa, de fato, utilizar cada uma dessas informações aí na sua casa quando você precisar ou for fazer um replantio. Nós vamos ficando por aqui, mas sempre antes de ir embora, nós fazemos o quê? Isso mesmo, desejamos beijos ou mandamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem for guloso, como eu, como essas plantinhas ou como as de cá, como a nossa plantinha desidratada, que for gulosa como a gente, muitos beijos e muitos abraços. Todos eles repletos ou recheados com carinho, com amor e com muito respeito. Aproveitamos sempre para relembrar aquele convite que fizemos lá na frente do nosso vídeo. Se possível, se inscreva em nosso canal. É uma forma de ajudar o nosso projeto. Divulgue nas suas redes sociais. Leve essas informações àquelas pessoas que precisam de informações confiáveis para o cultivo dessas plantinhas
maravilhosas. E para isso acontecer, é claro, eu conto muito com a sua ajuda. Sempre deixamos 2 conteúdos como sugestão de vídeos. Se você achar adequado ou quiser, assista. Eu acho que vale muito a pena para lhe trazer um pouco mais de conhecimento. Neste daqui, nós vamos estar falando sobre uma trilogia que vai lhe ajudar a compreender ou aprender como mexer nas raízes de sua planta. Já nesse outro daqui, nós vamos estar mostrando como fazer esse transplante ou esse replante que nós falamos hoje, para que você possa assimilar melhor cada uma dessas informações. Então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve em mais um vídeo que lançaremos ou que lançamos aqui em nosso canal, ou quem sabe em uma de nossas lives. Então até lá e bye bye.